começando aqui mais um Resenha de Crente. Mas antes quero pedir pra galera que não é inscrita no canal, que se inscreva no canal. Galera, senta o dedo também nesse like aí, vamos ajudar a divulgar o canal cada dia mais e mais. Então galera, essa semana a gente vai falar sobre a vontade de Deus e a permissão de Deus. Porque as duas coisas muitas vezes a gente confunde, mas são coisas totalmente diferentes. A permissão e a vontade de Deus. Vou ler para vocês lá em Apocalipse 20:12, que diz assim: Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, e o livro da vida. Então galera, fala que João aqui em Apocalipse ele teve uma visão. E essa visão, os livros foram abertos, e comparado a outro livro. Então muitas vezes a gente pega assim, muitas vezes a gente está vivendo coisas, a gente está fazendo coisas, e a gente coloca a vontade de Deus no meio dessas coisas. Essa semana foi bem cabulosa, essa semana foi bem meio que estranha, porque falei com vários amigos, várias pessoas, e essas pessoas estão vivendo a permissão de Deus, achando que é a vontade de Deus. Mas é totalmente errado, é totalmente diferente do que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que nós temos nosso livre-arbítrio. Mas hoje em dia o que está acontecendo? Nós fazemos a nossa cagada, a nossa caca todinha, e colocamos a culpa em quem? Ah não, é vontade de Deus. Ah, tô passando por isso porque é vontade de Deus. Caramba nenhuma, mano, não é a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela tem que ser boa e perfeita e agradável em todas as suas áreas da sua vida. Se você está vivendo algo que não é bom, não é perfeito, não é agradável, não é a vontade de Deus, o que é? É a permissão de Deus. Porque você teve o seu livre-arbítrio. Você escolheu entre seguir a vontade de Deus ou você escolher a permissão de Deus. E você escolheu a permissão de Deus. E muitas vezes nós queremos ser bocudo demais e colocar a vontade de Deus no meio das nossas vontades, mas isso não tem nada a ver. Então, mano, eu acho assim, nós como seres humanos, nós temos que no mínimo arcar com os nossos atos, mas muitas vezes nós fazemos um monte de caca, um monte de besteira e colocamos a culpa em quem? A culpa na vontade de Deus, quando na verdade não é a vontade de Deus. Deus está permitindo nós viver aquela situação, mas na verdade ela não era a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Lá em Salmos 39:16 a Bíblia diz que Deus, antes do mundo, antes da fundação do mundo, Ele escreveu todos os nossos dias no livro da vida, no livro dele, todos os nossos dias. Então, vamos supor, nós começamos a viver, nós nascemos e nós temos todo o roteiro da nossa vida escrito por Deus. É como se a gente pega um filme e começa a ler o roteiro do filme todinho antes da gente ver o filme. É como se Deus tivesse feito todo o nosso roteiro da nossa vida antes de nós termos vivido aquilo. Mas assim como as pessoas que estão filmando um filme, dos personagens, dos atores que estão fazendo esse filme, eles têm também certa liberdade deles fazer o improviso, Deus nos deu um livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio faz o quê? Faz como nós possamos improvisar nesse roteiro que Deus preparou com a gente. Mas uma coisa é a gente improvisar, outra coisa é a gente fazer outro roteiro. E muitas vezes nós estamos saindo totalmente desse roteiro de Deus, desse roteiro da vontade de Deus, e saindo para outro roteiro feito por nós mesmos, que é o quê? Que é a permissão de Deus. E a gente está vivendo coisas, a gente está passando coisas achando que é a vontade de Deus, quando na verdade não é a vontade de Deus, é a permissão de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia diz também lá em Eclesiastes 12, que no final dos tempos, Deus vai julgar todos os povos por todas as suas obras, seja elas boas ou ruins. Por isso que vai comparar. Deus no final do dia vai pegar o livro e os livros está escrito todos os nossos atos, e no livro está escrito todos os atos que Deus escolheu para nós, toda a nossa história de vida que Deus escolheu, todos os sonhos para Deus, para as nossas vidas, e vai ver e vai comparar, e vai ver se a gente estava vivendo realmente a vontade ou era a permissão de Deus. Porque nós temos que viver a vontade de Deus e não a permissão de Deus, porque a permissão de Deus, Ele permite todo mundo fazer qualquer coisa, mano. Deus deu até o livre-arbítrio até pro diabo. O diabo teve a permissão dele não querer ficar no céu, dele querer se rebelar contra Deus, e hoje ele é um cara condenado. Por quê? Porque ele teve essa permissão de Deus para a vida dele. Mas ele não viveu a vontade de Deus, assim como nós. Nós temos a nossa permissão, nós possamos ser salvos ou também podemos ser condenados. Não através da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. Mas através da permissão de Deus, e nós queremos andar nessa permissão. Então eu queria colocar nesse vídeo para a gente prestar atenção nas coisas que estamos fazendo. Será que nós estamos caminhando na vontade de Deus? Ou será que nós estamos caminhando na permissão de Deus? Porque caminhos diferentes, bênçãos diferentes. Deus pode até abençoar uma coisa que Ele permitiu, mas Ele não vai concordar porque Ele quer a vontade. Nós temos que fazer a vontade do Pai e não andar na permissão do Pai. Tem coisas diferentes nisso. Então, galera, aí você fala, ah, Johnny, então tá fácil, né? Fácil você falar da permissão e da vontade de Deus. Mas como saber o que é vontade de Deus e como saber o que é a permissão de Deus? Então, eu vou dar 2 passos, 2 dicas simples para a gente saber o que é a vontade de Deus.
e a gente possamos executar isso nas nossas vidas, para a gente saber que nós estamos vivendo a vontade de Deus ou a permissão de Deus. Primeira coisa, para a gente saber o que é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus. Primeira coisa é, ó, Bíblia, mano, ó. Bíblia é a vontade de Deus. Tudo que está escrito aqui, mano, se você está vivendo fora do que está escrito aqui, você não está vivendo a vontade de Deus, você está vivendo a permissão de Deus. Porque Deus permite, nós saímos desse mundo aqui, dessas 4 linhas da Bíblia, mas aí não é a vontade, é a permissão. Então se você quer ver se você está andando na vontade de Deus ou você vai tomar decisões que estão na vontade de Deus, você tem que examinar a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você tem que ver se as suas atitudes estão corretas com esse livro. Porque essa é a vontade de Deus. Segundo passo, a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E a Bíblia também diz que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele falaria todas as coisas de Jesus, ele mostraria Jesus para nós. Então o Espírito Santo nos guia aos caminhos de Jesus, o Espírito Santo nos guia à vontade do Pai. Então 2 coisas, a Bíblia e o Santo Espírito de Deus, eles vão nos encaminhar para a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nós temos que viver essa vontade boa e perfeita e agradável em nossas vidas. E não se conformar simplesmente vivendo com a permissão de Deus. Que a partir de hoje nós possamos viver a vontade de Deus. Que a partir de hoje nós possamos examinar a vontade de Deus e caminhar nela dia após dia. Então galera, resenha da semana era esse. Que nós possamos andar na vontade de Deus todo dia, toda hora, todo momento. E esquecer a permissão de Deus para lá. E pegar o caminho da vontade de Deus que vai nos levar direto ao Pai. Que vai levar nós direto ao céu. Então, era esse então o vídeo, galera, essa semana. Até a próxima. Fui que fui.